Fala galera, mais um vídeo no canal. Se inscreva no canal, ativa o sininho para notificação e compartilha para seus familiares e amigos. Eu me chamo Guilherme Eu me chamo Juninho, rapaziada. e hoje o assunto de hoje nós vamos falar sobre qual seleção eu e o Juninho acha que a gente deveria levar. O Dorival Júnior vai fazer a primeira convocação dele esse mês, porque esse mês tem amistoso contra a Inglaterra e Espanha. E esses amistosos estão marcados para o final de fevereiro. A seleção brasileira vai enfrentar a Inglaterra no dia 23, às 4 horas da tarde. É o manto de campeão da Inglaterra. E no dia 26 vai enfrentar a Espanha às 5 horas da tarde. E o manto de campo também é da seleção espanhola. E então vamos falar um pouquinho o que a gente acha mais ou menos quem a gente acha que deveríamos levar nessa seleção brasileira de 2024 e a gente vai falar aqui mais ou menos qual vai ser para a gente, quais são os atuais melhores jogadores da seleção brasileira. E vocês têm que estar ligados que a gente vai falar quem que está jogando, não quem está machucado. A gente vai falar quem que está disponível. Então, vamos lá. E a Começar aqui. nossa opinião também, a nossa opinião. A nossa opinião também. Né? Tem que lembrar disso daí também. Vamos começar aqui falando aqui do nosso querido Dorival Júnior. Dorival Júnior, ele é um baita de um treinador, né? Muitos brasileiros já estavam querendo já o Dorival Júnior já na seleção brasileira, só que a CBF estava querendo que viesse o Ancelotti, né? Era uma boa opção, obviamente, porque o Carlo Ancelotti é um grande treinador. Todo mundo sabe que ele é um dos melhores treinadores da história do futebol. Só que o Dorival é o melhor técnico brasileiro que a gente tem, né? E eu fico muito feliz pelo Dorival ser o técnico da seleção brasileira, coisa que eu já queria já desde quando o Tite saiu da seleção brasileira. Mas a seleção brasileira e a CBF lá queria ir atrás de um europeu, mas pelo menos dessa vez acertaram em cheio. Então vamos lá, vou começar aqui pelos goleiros que eu acho que deveria ser convocado, né? Essa aqui é a minha opinião. Depois vocês deixam a opinião de vocês aí no comentário, quais são os goleiros e os demais jogadores que vocês levariam para a seleção. Os goleiros são esses três aqui, ó, que já está na seleção já há bastante tempo, os homens de confiança da seleção brasileira, né? Para mim, ainda são os três melhores goleiros da seleção. O Alisson Beck, ele tá fazendo uma grande temporada no Liverpool. Eu sei que depois da Copa caiu um pouquinho, deu uma oscilada, mas é um grande goleiro, sempre fui muito fã dele, desde quando comecei a conhecer ele assistindo os jogos dele. E agora o Liverpool é o líder, né, do campeonato inglês, o Alisson tá uma grande temporada. O Ederson esse ano foi eleito o melhor goleiro do mundo, né, para a última temporada, né, 2023 ele fez o melhor ano de sua carreira, um grande goleiro. E o Everton é atual campeão brasileiro, né, atual bicampeão brasileiro, um grande goleiro. Para mim, o melhor goleiro que atua no Brasil. Tem outros grandes goleiros. De goleiro a gente está bem demais, porque se o Everton não for convocado, tem outros goleiros também. Então, de goleiro, a gente. Eu acho que a maioria das pessoas aí que estiver assistindo esse vídeo, né, gente, irá concordar, né? Porque, pô, esses goleiros aí é indiscutível, né? Um ou outro vai botar um no lugar do Everton, mas esses dois da Europa, na minha opinião, acho que é indiscutível, né? E agora vamos para a parte de zagueiros, né? Zagueiros eu levaria o Beraldo, que fez um ano excelente pelo São Paulo de 2023. Foi campeão da Copa do Brasil e chamou a atenção dos grandes clubes europeus, mas ele e os empresários dele optaram assinar o contrato com o Paris Saint-Germain. Inclusive, nesse momento que estamos gravando o vídeo, o Beraldo está jogando como titular do Paris Saint-Germain contra o time do Strasbourg. E para mim é um grande zagueiro. E eu acho também que o Dorival, uma hora ou outra, vai convocar ele, né? Porque titular do Paris Saint-Germain, né, que na minha visão é o melhor time da França no momento,
Eu acho que ele vai dar uma chance pro Beraldo. Titular eu já não sei, mas como ele trabalhou com o Beraldo, talvez ele vai fazer uma hora ou outra convocação do Beraldo. O outro que eu levaria também da zaga é o Igor Júlio. O Igor Júlio, ele, ele é um grande zagueiro, pelo que eu vi, ele joga no Brighton. Ele está fazendo uma grande temporada no Brighton, com com um bom número de desarme, está sendo bem falado lá na Inglaterra. E eu acho que seria uma boa opção para a seleção brasileira, né? Que estamos com os zagueiros aí desfalcados, né? Como o Militão. Então, para testar também, seria legal trazer o Igor Júlio, né? Porque ele joga numa liga muito forte e o Brighton está indo bem na Premier League e na Europa League. Ele é um grande zagueiro, pelo que eu tenho visto nas partidas dele do Brighton. O outro, né? Muitos brasileiros gostam, outros também não gostam, mas a gente tem que se ressaltar muito que ele é um bom zagueiro, né? O Gabriel Magalhães já vem fazendo umas 3 temporadas muito, muito boas no Arsenal. É um zagueiro que foi convocado recentemente aí pelo o último treinador da seleção brasileira, o Fernando Diniz, né? E ele fez até gol, né? Pela seleção brasileira, fez gol, teve boas atuações. E o outro também que eu convocaria também é o Bremer da Juventus, que tem feito dupla de zaga com o Danilo na Juventus. E já ganhou já 2 prêmios, eu acho que 2 prêmios em seguida, né? De melhor zagueiro do campeonato italiano, é um zagueirão, o Bremer. Já teve passagem pelo Atlético Mineiro, se eu não me engano. Eu acho que ele seria uma boa opção. Laterais. O Danilo, para mim, o mais experiente na lateral direita, atual capitão da Juve. O Danilo, ele renovou com a Juventus até 2025 e, para mim, é o lateral direito que dá bastante confiança defensivamente, né? Ofensivamente, os brasileiros não gostam tanto dele porque ele é aquele lateral que gosta de cadenciar o jogo, ele gosta de ajudar na marcação, ele é um lateral que os brasileiros não são muito fã, porque o brasileiro gosta de lateral mais ousado, mas ele é um baita de um lateral, não é à toa que ele teve passagem por gigantes time no futebol, né, como o Santos, né, fez gol em final de Libertadores, ele também jogou muito tempo no Real Madrid, tem Champions League, o currículo dele é excelente e é um grande lateral direito. Eu acho que seria uma boa continuar com o Danilo. Mesmo ele jogando zagueiro na Juventus, ele sabe jogar de lateral direito, né? Porque ele surgiu no futebol como lateral direito e eu acho que seria uma boa continuar com o Danilo. E o outro é o Wanderson. O Wanderson já vem fazendo boas atuações no Mônaco. O Wanderson me chamou muita atenção, o Wanderson, porque ele no Paris Saint-Germain, ele jogando contra ele jogando no Mônaco, né, contra o Paris Saint-Germain, ele teve boas atuações contra o Mbappé, mesmo o Mbappé fazendo gol, mas ele enfrentando o Mbappé, eu achei que ele foi muito bem, é um bom lateral direito. Inclusive, o antigo treinador, né, da seleção, o Tite, já chamou ele várias vezes, ele até jogou antes da Copa, amistoso, e eu acho que seria uma boa dar mais uma oportunidade para o Wanderson. Lateral esquerdo, o Guilherme Arana, para mim é o melhor lateral esquerdo que tem aqui no Brasil, né? Junto com do Flamengo, o Ayrton Lucas. E o outro seria o Alexandre, porque o Alexandre ele voltou a ter boas atuações na Juventus. Eu achei que ele ficou oscilando muito nas eliminatórias para a Copa de 2022, mas na Copa do Mundo, né? Todo mundo que já vinha criticando bastante o Alexandre, né? Por oscilar muito nas eliminatórias. Ele na Copa do Mundo fez uma boa Copa do Mundo, quase fez um golaço de fora de área na fase de grupos, surpreendeu todo mundo e fez uma grande Copa do Mundo, dando muita segurança para a lateral esquerda da seleção. Infelizmente, teve um momento ali que ele se machucou durante a Copa, o Danilo teve que jogar de lateral esquerdo, mas durante o tempo que ele ficou jogando na seleção na Copa, eu achei que ele deu bastante segurança para a gente. Agora, volantes e meias. Começando pelo André, indiscutível, né? Tá fazendo um papel excelente no time do Fernando Diniz pelo Fluminense. O André tem muita qualidade na saída de bola, é um jogador que marca demais. E ele é muito forte na hora da marcação.
na hora dos desarmes, e é um jogador muito importante que teve boas atuações na seleção brasileira. Até no último jogo contra a Argentina, mesmo a gente perdendo, o André teve boas atuações contra a seleção argentina, né? Marcando muito bem o Messi, coisa que não é fácil. O outro, indiscutivelmente, né? Bruno Guimarães vem fazendo boas temporadas desde a época do Atlético Paranaense, né? Mas no Lyon, ele chegou no Lyon, jogou muito bem, foi para a semifinal da Champions League, só foi parado pelo Bayern de Munique. E depois chamou a atenção do Newcastle e o Newcastle contratou ele. Eu acho, se eu não me engano, eu acho que ele é um dos volantes mais caros da história do futebol inglês, se não é o mais caro, né? E para tirar ele também, a cláusula dele acho que é a maior que tem, mas é um grande volante. Eu acho que ele tem que continuar sendo convocado. O outro que tem feito boas atuações na Premier League é o Douglas Luiz, que tem chamado muita atenção nos últimos jogos da Premier League. Um ano goleador, né? Para um primeiro volante, né? Um volante tem que fazer saída de bola, que tem que marcar. Ele tem feito gols importantes para o Aston Villa. Uma boa campanha do Aston Villa na Premier League. O Aston Villa aí que está tentando arrumar uma vaguinha na Champions League. O João Gomes também, que vem fazendo boas atuações no Wolverhampton. No Flamengo, ele era o Pitbull, né? Era o volante favorito da torcida rubro-negra e agora está fazendo boas atuações no Wolverhampton, chamando a atenção de outros clubes europeus também. Provavelmente não deve ficar no Wolverhampton, mas por enquanto ele está lá e está jogando muito bem. E, inclusive, voltando aqui a falar do João Gomes ainda, o Dorival Júnior gosta muito do João Gomes, né? Porque trabalhou com ele, então acho que o Dorival Júnior acabaria dando uma olhada, né, uma convocação, uma chance de colocar o João Gomes em campo na seleção brasileira também. O Paquetá, eu acho que ele deveria voltar a ser convocado já há muito tempo. Ele teve um probleminha lá, né, na questão lá de aposta lá, mas já foi tudo resolvido, voltou a jogar no West Ham e voltou jogando muito bem, leve e solto. O outro é o Rafael Veiga, né? O Rafael Veiga é um meio atacante clássico, né, brasileiro, sabe fazer uma boa função ali de camisa 10 ali. Não vai se vestir a 10 da seleção, mas estou falando estilo de jogo, função 10, ele faz muito bem no Palmeiras, é o melhor jogador do time do Palmeiras no momento. Ele soma quase 80 gols de 2020 para cá. Ele é o meio atacante com mais gols no futebol mundial. Está na frente de grandes jogadores, inclusive na frente até do Kevin De Bruyne, do Manchester City. 79 gols que tem o Rafael Veiga. Eu acho que ele deve continuar sendo convocado, é um grande jogador. E agora vamos para a parte de atacante, né? Eu convocaria o Rodrigo Góes, né? Indiscutível, né? Jogador do Real Madrid, tem feito uma boa temporada no Real Madrid. Richarlison, o Richarlison foi muito criticado, que em 2023 ele teve umas atuações muito, muito abaixo mesmo pela seleção brasileira, não conseguiu fazer gol, perdeu gols de cara, mas também temos que entender também que na Copa do Mundo ele fez uma boa Copa do Mundo, ele fez gols na Copa do Mundo com a camisa 9, que já estava já muitos anos sem um camisa 9 marcar gol pela seleção, e também ele agora no Tottenham, de dezembro para cá, o jogador que mais tem gols, né, na Premier League de dezembro para cá, se eu não me engano. Ele tem feito boas atuações e voltou a marcar muitos gols no Tottenham, que é a função dele. Eu acho que ele deveria receber mais uma chance na seleção brasileira, né, porque ele joga numa competição muito difícil. O outro, indiscutivelmente, é o Vini Júnior, né, o melhor jogador do Real Madrid, junto com o Bellingham e companhia. O Savinho, né, porque vem fazendo grandes atuações no Girona. Girona está ali pau a pau brigando com o Real Madrid para ganhar a La Liga. E na La Liga o Savinho tem números incríveis de dribles, assistência e gols também. O Savinho aí, né? Tá arrebentando na Europa. Eu acho que ele merece uma chance. O outro é o João Pedro, é outro jogador jovem brasileiro que tem feito boas atuações no Brighton, é o artilheiro da Europa League e também tem feito boas atuações na Premier League, né? Ele vem de hat-trick na Premier League, vários prêmios de melhor jogador em campo, e eu acho que ele merece ser convocado. E o outro, né?
pouco conhecido aí dos brasileiros, mas quem é amante de futebol e acompanha bastante sabe que quem é esse jogador, né? O Samuelino, do Atlético de Madrid. É o brasileiro, né? Que joga de ala esquerda no time do Escotioneiro, é o time do Simeone. Só que ele, numa entrevista, foi perguntado se gostaria de ser o lateral da seleção. Ele falou que não é lateral, ele joga de ala pelo lado esquerdo, mas ele se considera atacante e ele surgiu no futebol como atacante. O Simeone que coloca ele como ala, mas ele, na verdade, ele não é lateral. Ele fala que ele é ponta esquerda, ele é atacante. Então, essa seria a minha convocação para a seleção de 2024. Então é isso, rapaziada. Essa é a escalação dele. Esses são a opinião dele, o que ele acha. Não quer dizer o que o Dorival deve convocar ou o que o Dorival vai convocar. O Dorival é um cara que assumiu a seleção brasileira, um cara que eu já queria que assumisse a seleção brasileira há bastante tempo. Quando chamaram o Ramon para ser o técnico da seleção brasileira, eu já iria no Dorival. Quando chamaram o Diniz, quando imaginaram botar o Diniz, eu já iria no Dorival. Agora que aconteceu toda essa lambança, eles foram no Dorival. O Dorival é um cara que vai chegar, se dá bem com o grupo, se dá bem com os jogadores, então tem tudo para se dar muito bem na seleção brasileira, mano. E lembrando que, além desses grandes amistosos que tem, que é contra a Inglaterra e contra a Espanha, mano, que a seleção brasileira é muito difícil jogar contra a seleção europeia. E conseguiu, né? Duas seleções conseguiram. O Brasil conseguiu concretizar 2 amistosos contra a grande seleção europeia. E a Inglaterra é uma seleção que está jogando muito bem, né? Então, lembrando também que tem a Copa América esse ano. E é isso, mano. O Dorival, para mim, foi uma boa escolha, mas depois de uma grande lambança da CBF. E para mim, na minha escalação, na minha convocação agora, nesse momento de quem está jogando e de quem não está contundido, eu iria com os 3 goleiros também, com o Alisson, com o Ederson e com o Everton do Palmeiras. Eu iria com esses 3, mas meu titular seria o Ederson. Por quê? Porque o Alisson já foi dois inícios de Copa. Como se diz mesmo? Dois círculos de Copa do Mundo. Ele foi o titular, o Alisson. Então eu iria com o Ederson. Acho que eles têm o mesmo nível. Os caras, um joga no Manchester City, outro no Liverpool. Eles são grandes adversários no campeonato inglês, mas eu iria com o Ederson nesse momento, porque o Alisson teve grandes oportunidades, é um grande goleiro, mas nessa agora eu iria com o Ederson. E nas laterais, e o Everton como terceiro goleiro. Nas laterais, eu iria a mesma coisa, eu só tiraria o Alexandre, eu iria com o Danilo, que é o melhor, digamos, acho que é o melhor lateral direito que a gente tem, tecnicamente. Eu acho que a gente é muito acostumado com o Daniel Alves, Cafu, esse nível de lateral direito, que o Danilo não tem esse nível, mas o Danilo é visto até lá fora como um bom lateral direito. Ele jogou em grandes clubes, jogou no Real Madrid, jogou no Manchester City, e agora ele é capitão da Juventus, tá ligado? Ele atua muito como zagueiro, mas ele também pode atuar como lateral. E falando também da zaga, aproveitando para falar da zaga, eu iria com o Bremer, que é um dos grandes zagueiros que a gente tem hoje. O cara já foi eleito como um dos grandes zagueiros o melhor zagueiro da temporada, eu acho que do campeonato italiano. É um zagueiro que está em destaque, mano. Eu acho que ele tem que estar nesse início, né, de convocação, na minha opinião. É um bom zagueiro. O Beraldo, que é um zagueiro que, mano, foi titular na última partida do Paris Saint-Germain, ao lado do Marquinhos. É uma jovem promessa, e eu acho que tem que dar rodagem para ele, tem que convocar ele e deixar ele pegar a experiência. Eu iria, no meu titular dessa seleção, com todos bem, Gabriel Magalhães, que para mim, do lado do Militão, eles são o cara que mais estão se destacando. Gabriel Magalhães quase foi campeão da Premier League com o Arsenal, formando uma grande dupla de zaga do lado do Saliba. Então, mano, é um cara, para mim, que vem jogando muito bem já há bastante tempo. E também o meu outro zagueiro é o cara já mais experiente, mais vivido, que é o Marquinhos, que eu acho que não passou por uma boa fase, mas mesmo assim é o Marquinhos, não tem como levar outro, até porque o Militão está machucado. Então eu levaria também o Marquinhos nesse exato momento, porque é um cara, querendo ou não, ele é bom, pode não estar vivendo um bom momento, mas o Marquinhos é muito bom. Voltando nas laterais, quando eu falei do Danilo, eu também levaria o Wanderson, que, como ele falou, que vem fazendo uma boa campanha
no Mônaco. A gente não tem muitos laterais direitos no nível bom, mas é um moleque que está se destacando, então a gente tem que levar quem está se destacando. O moleque teve poucas oportunidades, então tem que ter mais oportunidade para ele. E o Guilherme Arana, que eu não tenho que falar, eu acho que o melhor lateral esquerdo que a gente tem é o Guilherme Arana. É um moleque muito talentoso, é um cara que defende muito bem, ataca muito bem, e é o melhor, eu acho que é o lateral esquerdo mais completo que a gente tem. E é isso. Eu acho que a gente está acabando de ficar também numa escassez de lateral esquerdo. E no meio de campo, é isso, é a mesma formação. Eu tirei o Alexandre, que era na escalação dele, tirei o Alexandre, botei o Casemiro nesse meio de campo. Tecnicamente e bem, é o nosso melhor volante, tá ligado? Muitas vezes ele é o melhor volante do mundo, muitas vezes estava na melhor seleção do mundo. É um cara bastante experiente, é um cara que eu vejo que o Dorival pode levar para ser o capitão dessa seleção. Então, eu levaria muito bem o Casemiro, o Bruno Guimarães, que para mim é um dos melhores volantes do mundo. É um cara que está jogando muito, está se destacando muito no Newcastle. É um cara que, para mim, é titular dessa seleção. Para mim, tinha que ser o titular dessa seleção ao lado do André. Eu gostei muito dele atuando do lado do André. Eu acho ele do lado do Casemiro, fica um bagulho muito engessado. Então, eu prefiro ele do lado do André. Eles ficam muito soltos, são muito leves, então dá uma combinação muito perfeita. E também aproveitar e falar do Douglas Luiz, que é um cara, como ele falou, acho que até agora acho que ele já marcou uns 8 gols, até esse momento, 8 ou 9 gols. É um cara que está fazendo, para volante, uma temporada muito goleadora, mano, tá jogando muito bem, está se destacando muito lá no Aston Villa, e é outro que eu levaria. E também que eu daria uma oportunidade, porque o Douglas Luiz, Casemiro e o Bruno Guimarães são caras mais rodados em seleção brasileira. Um moleque que eu daria oportunidade seria o João Gomes, que é um volante que saiu do Flamengo mano, o cara foi pro Flamengo e está jogando muito bem lá no time que ele está agora na Inglaterra, e já está despertando o interesse de grandes times europeus, né? Eu ouvi dizer, não sei se é verdade, o Liverpool já mostrou interesse, o Chelsea também. Eu acho que provavelmente no final dessa temporada, na próxima temporada, provavelmente ele vai receber uma oferta e tem grande chance dele mudar de clube. Vamos para os meio-campistas, eu acho que não tem nada de diferente. Eu começaria com o Lucas Paquetá, que é um cara que, quando saiu do Flamengo, não saiu com um holofote muito grande, foi muito bem vendido, foi para o Milan, mas só que ele não foi para o Milan no momento que o Milan é hoje. O Milan vem muito bem hoje. Só que ele veio no Milan, naquele processo que o Milan estava muito abaixo, estava num processo de reformulação, então ele ficou muito mal. Pelo que eu sei, ele teve processo até de depressão, indícios de depressão, ficou muito cabisbaixo. Aí ele saiu do Milan. Ele fazia boas partidas no Milan, ele saiu do Milan, foi para o Lyon, no Lyon ele deslanchou, jogou muito bem, ao lado do Bruno Guimarães, os dois jogaram muito bem no Lyon, ele despertou olhares de vários clubes, foi para a Inglaterra. Na Inglaterra, ele agora foi para o West Ham, despertou olhares do West Ham, chegou no West Ham, foi ali se adaptou muito rápido. Para mim, é um dos principais jogadores do West Ham, se não for o principal. É o cara que movimenta o time, é o cara que dá dinâmica para o time, é um cara que está jogando muito. E se não fosse essa acusação que ele teve, provavelmente agora ele estaria no Manchester City de Pep Guardiola, que o Manchester City mostrou interesse dele, só que todo esse embrulho de processo, ele não conseguiu sair para o Manchester City. Outro meio-campista, o Rafael Veiga, é um cara que já vem jogando muito. Eu tinha meio que o pé atrás com o Rafael Veiga, mas o cara vem jogando muito. É o principal jogador do Palmeiras, é o principal goleador do Palmeiras. É um cara que está jogando muito. Nos últimos, de 2020 para cá, ele tem a média de 20 gols no ano. Ele está na frente, ele é o meio-campista mais goleador do mundo de 2020 para cá. Ele está na frente de Kevin De Bruyne, de vários jogadores muito espetaculares. Então, é um cara que está se destacando muito. Tem a média de gol de atacante. O cara joga muito e é um meio-campista clássico e goleador. Eu iria agora para o ataque, o Vinícius Júnior, monstro, principal jogador do Real Madrid, né? Um moleque que saiu do Flamengo. Muitos jornalistas falaram quando ele foi para o Flamengo, foi muito imaturo, assim, muito fresco ainda. Aí ele não sabia finalizar, foi muito criticado, deu a reviravolta no Real Madrid, se tornou um dos melhores atacantes do mundo, um dos melhores jogadores do mundo e o principal jogador do maior clube do mundo, que é o Real Madrid. Indispensavelmente é titular da seleção brasileira, fácil. Também levaria o Rodrigo, a mesma coisa do Vinícius Júnior, só que é um cara que, mano, o Rodrigo, ele
O Ancelotti ajudou muito ele, desenvolveu muito ele, tá ligado? Ele surgiu jogando pela ponta esquerda, como o Vinícius Júnior. Ele consegue jogar na ponta direita, ele consegue jogar centralizado, como fazendo o papel ali meio de falso centroavante, consegue jogar de meia articulador, ele tem várias funções. E ao lado do Vinícius Júnior também um dos melhores jogadores do Real Madrid e é brasileiro. Então, obviamente, eu levaria o Rodrigo e ele seria titular na minha seleção brasileira. Junto também, do lado direito, com o Gabriel Martinelli. Eu não posso descartar o Gabriel Martinelli por nada, porque o que o Arsenal, o time do Arteta passa muito pelo Gabriel Martinelli, mano, um moleque que joga muito, na minha opinião, ele joga muito. Quando o Diniz fez toda essa lambança, levou ele, quando ele entrou, ele jogou muito bem. É um moleque que joga muito para a seleção brasileira, eu levaria fácil para a seleção brasileira. Está jogando muito bem no Arsenal, e é isso. E também daria oportunidade, centroavante, Vitor Roque, fácil. É um moleque que fez uma temporada brilhante no Atlético Paranaense, jogou muito, muito bem no Atlético Paranaense, foi vendido ao Barcelona. No Barcelona ele chegou no quarto, acho que é o quinto ou sexto jogo dele, já marcou gol, já deu assistência para o Lewandowski, só que também pedido, fez uma partida brilhante já, acho que ele tem tudo para vingar, então a gente tem que renovar nossa seleção brasileira, a gente tem que dar oportunidade para o Vitor Roque, então eu levaria o Vitor Roque, só não levaria o Endrick, porque o Endrick vai estar na seleção olímpica, eu também levaria o Endrick, mas facilmente eu levaria o Vitor Roque. Outro que eu levaria também seria o Pedro, do Flamengo, tinha esquecido. O Pedro, levaria o Pedro, porque o Pedro é o centroavante aquele diferente de todos ali, ele é o pivôzão mesmo, é o cara mais paradão, joga mais na área, se movimenta um pouquinho para trás, junto com o meia. É um moleque que joga muito, foi o principal artilheiro do Flamengo, né, na última temporada, começou a temporada já marcando gol, é o centroavante de destaque no Brasil, tem muitos centroavantes de destaque, mas o mais diferente, o que tem o mais pivôzão assim que nós tem é o Pedro. Diferente de todos os centroavantes que a seleção brasileira tem, ele é o mais diferente. Vamos falar do João Pedro. O João Pedro é dispensável, para mim, seria o titular. Se for para jogar na seleção brasileira, como centroavante seria o João Pedro. É um moleque que, de todos os que eu falei aqui, todos os centroavantes que eu mencionei aqui, ele é o cara mais goleador de todos nessa temporada, é o principal jogador do Brighton, um dos principais, mas para mim é o principal, ele é o goleador, acabou de matar um hat-trick na Premier League, é um cara que vem jogando muito bem, vem se destacando muito bem, e provavelmente na próxima janela pode ser vendido já para um grande clube, porque vem se destacando há muito tempo. Quando ele jogava no outro clube dele, que eu esqueci o nome, na segunda divisão, ele já era goleador, já marcava bastante gol, e agora no Brighton ele vem jogando muito bem. E essa seria a minha seleção brasileira. E essa seria a minha opinião para agora. Para agora, essa seria a minha seleção brasileira. Não quer dizer que o Dorival vai escalar a seleção que eu propus, a seleção que ele propôs, e que o Dorival deve escalar essa seleção. Não, é a nossa opinião do que nós achamos, do que nós gostaríamos de ter nessa seleção brasileira, para essa convocação agora, para esses amistosos de agora. E agora vamos falar também qual seria a nossa escalação, né? Eu falei da minha convocação e agora eu vou falar de qual seria a minha escalação para esse jogo, para esse amistoso, né? Baseado na convocação que eu fiz, né? Então vamos lá. Eu começaria dos três goleiros, eu começaria com o Alisson, porque eu acho que o Alisson ele tem feito boa atuação no Liverpool. O Liverpool é o líder da Premier League e o Ederson vem de lesão. Então o ritmo do Alisson está maior do que o do Ederson nesse momento, porque o Ederson ficou mais 3 partidas sem jogar. Até tanto da Premier, ele ficou acho que um tempinho da Premier League, né? Porque teve 2 semanas ou 3 de Copa da Inglaterra e Copa da Liga. Aí o Ederson ficou sendo poupado porque tinha se lesionado, então eu acho que o ritmo do Alisson tá um pouco melhor, e também o Alisson é o líder da Premier League, eu daria preferência para ele. Lateral direito, eu iria com o Danilo, dá bastante segurança para lateral direita. Zagueiro, eu iria com o Bremer.
Tá indo muito bem na Juventus, vem de gol na Juventus também, e também bom desarmes. Gabriel Magalhães, eu manteria o Gabriel Magalhães, né, que já é o titular pelo lado esquerdo da seleção brasileira. Lateral esquerdo, eu iria com Guilherme Arana, porque já que temos um lateral direito defensivo no outro lado, eu iria com um lateral esquerdo ofensivo, e ele iria ajudar muito ali, tabelando ali com o Vini Júnior, acho que ele ia ajudar muito. Dupla de volante eu iria com o André, de primeiro volante, e o Bruno Guimarães de segundo. De meio de campo, eu iria com Lucas Paquetá, ali fazendo tipo um terceiro volante, ajudando ali mais um pouco. E no ataque eu faria uma formação, às vezes ousada, né? Mas eu faria com ali, tipo assim, eu faria não, eu faria mais ousado. Eu colocaria o João Pedro, de centroavante normal mesmo. Na ponta direita eu colocaria o Rodrigo. E na ponta esquerda o Vini Júnior. Por que o João Pedro e não o Richarlison? O Richarlison, ele vem de péssimas atuações na seleção brasileira. Ele voltou agora a marcar gols no, no, no Tottenham. Só que agora vale lembrar que quando o Richarlison surgiu na seleção, ele não surgiu já como titular. Ele veio do banco arrebentando. E mesmo ele numa boa fase, o Tite ainda colocava ele no banco, ele entrava no segundo tempo e fazia gols. Então, nesse caso, o João Pedro está bem desde o começo da temporada. Então, eu colocaria o Richarlison só no segundo tempo e começaria com o João Pedro, que vem de hat-trick, o Rodrigo e o Vini Júnior. O Rodrigo, indiscutível, para mim o melhor ponta-direita brasileiro que tem, e ponta esquerda o Vini Júnior. Essa seria a minha escalação para o time titular da seleção brasileira. Boa. A minha escalação seria a mesma. A minha escalação seria a mesma. Eu só trocaria o Ederson, o Ederson no lugar do Ederson, e a minha escalação seria a mesma. Aí eu só trocaria. Eu começaria com o Ederson. Eu acho que se ele voltou, deve estar bem, está disponível a jogar. Eu já iria com o Ederson, jogador de Premier League, jogador de Manchester City. Então eu já iria com o Ederson. Tirando isso, eu iria com a mesma seleção que ele colocou. Não lembro o lateral esquerdo que tu colocou, mas eu iria com o Guilherme Arana. Foi o Arana, então eu iria com o Guilherme Arana na lateral esquerda também. E eu iria com o mesmo time que você colocou aí na tela. Eu iria com o mesmo time. Eu iria com o Alisson, o Ederson no gol, Danilo na direita, Bremer e Gabriel Magalhães na zaga. Gabriel Magalhães na zaga. Guilherme Arana na lateral esquerda. Iria com o Bruno Guimarães e o André. Paquetá centralizado no meio campo. Rodrigo na ponta direita, o João Pedro e o Vinícius Júnior. Eu iria com esse mesmo time, e todas as palavras que ele falou, tudo que ele falou é a mesma coisa que eu penso, então eu também iria com essa mesma seleção aí. Eu acho que essa é a melhor seleção que pode ir a campo nesse exato momento, na minha opinião, nesses dois amistosos. Seria uma boa também o Ederson também, né? Pela saída de bola também, né? O Ederson é muito bom com os pés. O Alisson Becker também é muito bom com os pés. Ele tem bastante assistência, né? Para goleiro, ele tem bastante assistência, né? Para o Mohamed Salah, né? Muitos lançamentos que contou como assistência, né? Lá em Anfield. E também tem gol também, né? Na Premier League. Mas o Ederson trabalha melhor com os pés e muitos brasileiros gostam de ousadia, né? Então ele é considerado um goleiro ousado, né? Por saber jogar muito bem com os pés. E é isso, galera. Mais um vídeo no nosso canal. Hoje foi só sobre seleção brasileira, quem a gente acha que nós deveríamos levar para a seleção. Essa é a nossa opinião.
E o que vocês acharam do vídeo, deixam aí nos comentários. E é isso, rapaziada. Ativa o sininho para notificação, curte o vídeo, bota bastante comentários aí sobre cada coisa que vocês acharam desse vídeo e compartilhe o vídeo para amigos e familiares. Isso daí, deixa no comentário a escalação de vocês, qual jogador vocês não levaria dessa nossa escalação, quais jogadores vocês levaria, e deixa o like, compartilha, se inscreva no canal, ativa a notificação e compartilha com geral, compartilha com os amigos, compartilha com todo mundo. E é isso, tamo junto, até o próximo vídeo, rapaziada. Valeu!